A inteligência artificial está revolucionando diversos setores e eu não tenho a menor dúvida que a medicina vai ser um dos campos mais afetados por essa tecnologia. Não é à toa que nesse ano, no Congresso Americano de Oncologia, a gente teve uma sessão inteira dedicada exclusivamente ao impacto da inteligência artificial na medicina, em especial na oncologia clínica. Meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou oncologista clínico especializado em câncer de mama e tumores ginecológicos aqui do Hospital Sírio-Libanês e eu estou aqui em conjunto com o Dr. Rafael Gadia, diretor médico da radioterapia do Hospital Sírio-Libanês e especialista em tumores gastrointestinais, tumores de pulmão e geniturinário, e com o Dr. João Alessi, oncologista clínico colega aqui do Sírio-Libanês de São Paulo, focado em pulmão e tumores ginecológicos. E o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho a respeito do uso da inteligência artificial, justamente na parte de diagnóstico, na parte de terapia, desenvolvimento de protocolos de pesquisa, rastreamento, tudo que tange especificamente a parte de oncologia clínica. Eu queria dar início a esse podcast lembrando a quem nos ouve aí em casa, no Spotify ou no YouTube, o que é exatamente a inteligência artificial. E a gente sabe que isso é um ramo aí, né, da ciência de computação que se concentra na criação de sistemas e máquinas que são capazes de realizar tarefas que usualmente seriam feitos por humano. Isso inclui capacidade de aprender, reconhecer padrão e tomar decisão, sobretudo baseado em processo de linguagem natural e resolução de problemas. E não há nenhuma sombra de dúvida que isso terá um impacto enorme na medicina como um todo e, obviamente, na parte da oncologia. João, conta um pouquinho pra gente, haja visto que você é alguém que trabalha muito com a parte de câncer de pulmão, tem uma experiência enorme fora do país, ficou vários anos lá no Dana-Farber estudando a parte de câncer de pulmão. O que você traz de novidade pra gente? Vamos começar lá no princípio, pensando em rastreio, busca ativa. Você enxerga algum papel da inteligência artificial para esse tipo de finalidade de ajudar nós, equipe médica, a fazer diagnóstico precoce? Vamos focar em câncer de pulmão, a área que você atua. Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra aqui para a gente conversar um pouco sobre qual é o impacto da inteligência artificial para os nossos pacientes com câncer de pulmão. Excelente pergunta, Dr. Carlos. A gente sabe que, para a maioria das doenças, a detecção precoce de câncer é crucial para a gente aumentar as chances de cura. E isso é bem verdadeiro para pacientes com câncer de pulmão. Poucas pessoas sabem, mas a gente tem rastreamento para pacientes que têm histórico de tabagismo, mas na prática a gente faz muito pouco, tá? Por diversas razões. Um é o acesso aos exames de imagem e muito pelo segmento. O fato que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse sentido. A gente fez parte de um consórcio de estudos lá nos Estados Unidos que, por exemplo, um paciente com histórico de tabagismo tinha uma tomografia com baixa dose de radiação e, usando Deep Learning, inteligência artificial, a gente conseguia predizer com uma segurança muito alta qual era a probabilidade de eventuais alterações que eram invisíveis para um olho humano, para um radiologista bem treinado, mas que eventualmente poderia se tornar um tumor num curto período de tempo. O fato é que isso está muito bem validado, porém ainda não está sendo usado na prática clínica. Sim, isso parece algo que vai vir para pacientes com histórico de tabagismo para detecção precoce de câncer de pulmão. Espero que a gente veja isso para outros tumores, por exemplo, como mama, cólon, entre outros que a gente já tem programas de rastreamento. Para ser honesto, João, isso em câncer de mama já é uma realidade também. A gente teve um dado bem interessante, uma publicação da Nature de 2020, uma revista muito importante do ponto de vista médico, de um grupo de combinação inglesa com americana que tentou olhar de maneira retrospectiva os laudos de mamografia realizados nesses dois países e tentar usar uma modelagem de inteligência artificial para tentar prever quais daquelas imagens eram compatíveis ou suspeitas para câncer de mama e poderiam ajudar, consequentemente, o colega radiologista que estava laudando a fazer aquele diagnóstico precoce. E, de fato, o que o estudo demonstrou é que essas ferramentas de inteligência artificial foram capazes de diminuir
tanto a taxa de falso positivo quanto a taxa de falso negativo dos exames, ou seja, ele conseguiu permitir que o radiologista acertasse com maior exatidão os diagnósticos, diminuindo a chance do radiologista descrever uma lesão suspeita que na verdade não era câncer nenhum, e também diminuindo a chance de deixar passar uma imagem suspeita ali na mamografia daquela determinada paciente. Então, me parece que não há muita dúvida que para o rastreamento as tecnologias de inteligência artificial de fato terão um impacto muito relevante, auxiliando nossos colegas radiologistas a fazerem esse diagnóstico precoce de doença. Eu fui checar há pouco tempo se aqui no Sírio a gente já estava usando esse tipo de tecnologia dentro dos nossos laudos de radiologia mamária, mamografia, ultrassonografia, ressonância da mama. A gente ainda não está lá, mas existe uma forte desejo e, na verdade, tem sido validado algumas ferramentas no intuito de tentar implementar esse tipo de tecnologia aqui também no Hospital Sírio-Libanês. Ainda focando em imagem, Rafael, é claro que a radioterapia é uma tecnologia que é absolutamente dependente da imagem para a configuração dos campos, entrega de tratamento e assim por diante. Você consegue nos dar exemplos ou nos ajudar a entender como que você enxerga o uso da inteligência artificial dentro do campo da radioterapia? Você consegue enxergar algum papel dessa tecnologia dentro do trabalho do dia a dia de vocês? Obrigado, Carlos. Oi, João. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Veja, falar de inteligência artificial sempre gera uma ansiedade grande, né? Ao mesmo tempo, um sentimento bom, né, de que a gente está evoluindo, que vê um monte de possibilidades para, em algumas situações, até transformar, né, o cuidado de algumas doenças, mas, ao mesmo tempo, também muita ansiedade, porque o caminho da gente colocar o que a gente enxerga, a ideia, a possibilidade para a prática, é um desafio grande. Vocês dois já citaram dois exemplos, que não vai ser tão simples assim a gente simplesmente passar o que a gente encontrou num dado, num estudo científico para a prática clínica, até porque a gente tem dificuldade de validar essas ferramentas de inteligência artificial. Mas indo para a sua pergunta especificamente, na radioterapia a gente vê um grande potencial, né, de inteligência artificial, não só, agora eu vou sair um pouco da parte clínica, né, não só na parte clínica, como vocês citaram, detecção precoce, ou outras situações que a gente deve conversar um pouquinho, como questão de prognóstico, às vezes até usar a inteligência artificial como uma ferramenta preditiva, ou seja, uma ferramenta que nos ajuda a escolher o melhor tratamento para uma determinada doença, mas também na radioterapia, principalmente na parte de agilizar processo. Tá? O que eu quero dizer com isso? A radioterapia, ela tem algumas etapas que a gente deve seguir até o paciente receber o tratamento lá no aparelho. Normalmente a gente usa aparelhos que são robustos, grandes, que a gente chama de aceleradores lineares. Tem outros tipos de radioterapia, como a brachyterapia, a radioterapia interna, né? O que eu estou falando especificamente do que é mais utilizado, que é a teleterapia. Primeira etapa, o paciente tem que fazer uma simulação, que é um estudo do corpo do paciente para definir a área que eu tenho que tratar, a área que eu tenho que proteger. Depois eu tenho que fazer definir isso na imagem que eu adquiri, né? Então o médico entra, contorna lá o que é de interesse, o alvo de interesse, o que eu tenho que proteger. Depois um time de física médica tem que fazer os cálculos. Depois esses cálculos têm que ser validados antes do paciente receber a aplicação na máquina. A gente irradia pacientes virtuais, vamos dizer assim, ou modelos de pacientes para ter certeza que a dose que foi calculada vai ser entregue de maneira adequada para depois o paciente chegar. Pensando no paciente com câncer, estamos falando aí de um processo leva em média numa clínica justa, que anda rápido, da consulta do médico da radioterapia, que indicou um tratamento, até ele receber o tratamento, 5, 7 dias úteis. Tá? É tempo, né? Pensando no paciente que tem câncer, ansiedade, enfim, não parece razoável, mas esses passos que eu falei também, não adianta a gente atropelar e colocar em risco o paciente entregando um tratamento que às vezes não é o melhor possível. Aí a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, acho que ela já começa a fazer alguma diferença para a gente na radioterapia, tá? Estou trazendo de novo um lado mais processual, né? A gente pode falar de inteligência artificial, um mundo aqui, né, em aberto. E aqui no Sírio mesmo a gente já começa a usar isso em algumas situações, tá? A gente já está testando esse modelo para casos de pacientes que precisam fazer a consulta e tratar, às vezes, no mesmo dia ou no outro dia.
tá? Pacientes que vêm de fora ou pacientes que estão com muita dor, usando inteligência artificial. Então, a gente desenvolveu alguns modelos dentro da nossa clínica, tá? Em que a gente encurta esse processo de 5 a 7 dias para algo em torno de 24 horas. É óbvio que exige um pouquinho mais do time, da presença do time da física, do médico, mas usando algoritmos a gente já conseguiu encurtar bastante essa definição de volume-alvo. O planejamento, com 1 ou 2 toques no mouse aqui, cliques, ele já começa a rodar de maneira mais rápida e mais automática. E sem dúvida nenhuma, isso no final do dia não só trata a ansiedade do médico, do paciente, da família que está ali ao redor, mas também melhora a dor. A radioterapia, em várias situações, a gente indica ela para melhorar a dor, né? A gente chama de um tratamento com uma intenção antiálgica, né? Ou, na maioria das vezes, aquele paciente que já não tem muita droga para fazer, ou não dá para operar, e a gente faz uma aplicação de radioterapia e tem ótimos resultados para aliviar a dor desses pacientes. Então, não só melhora a dor mais rápido, mas a gente acredita que em algumas situações em que o tumor é mais agressivo, ele dobra o seu tamanho de maneira mais rápida do que o habitual, começar o quanto antes o tratamento pode ajudar. Então, esse é só um exemplo, viu? Cacá, eu vou te chamar de Cacá, que é difícil chamar Dr. Carlos, viu? Cacá é difícil, mas enfim. Eu acho que nessa situação, Cacá, é muito claro, um benefício que a gente consegue palpar já da inteligência artificial ajudando na radioterapia. Eu acho que é muito bacana você trazer o conceito aí do uso da inteligência artificial para melhorar o processo em si, né? Na ASCO desse ano, no Congresso Americano de Oncologia desse ano, teve um trabalho que foi apresentado que mostrou de maneira muito clara o potencial papel do uso da inteligência artificial em termos de processo, que foi um grupo lá do Bronx, daquela região carente de Nova York, que é uma região onde a taxa de não agendamento dos exames de colonoscopia, um exame para rastreamento de câncer de cólon, de intestino grosso, então em linha com o que o João comentou agora há pouco a respeito do rastreamento para câncer de pulmão, naquela região da cidade, a taxa de no-show, de não aparecer no dia do exame, não realizar, era muito alto. E o que eles fizeram do ponto de vista de protocolo de pesquisa foi colocar um device de inteligência, um aparelho de inteligência artificial que nada mais é do que uma teleligação com uma voz da inteligência artificial para tentar entender por que o paciente não tinha feito o agendamento, porque ele tinha perdido o exame e se isso poderia ser reagendado. E as métricas que eles usaram para entender se isso resultou em sucesso, sim ou não, foi olhar a interação que os pacientes tiveram com a máquina, o que foi de 57%, ou seja, mais da metade dos indivíduos interagiram com o aparelho. Isso permitiu uma busca ativa do motivo do não agendamento e conseguiu o reagendamento desses pacientes. Então, eles aumentaram de 2022 para 2023, sendo que em 2023 foi a implementação dessa tecnologia, de 2.300 colonoscopia para perto de 5.000 colonoscopias. Então, demonstrando que uma ligação não humana, né, através de uma inteligência artificial e o rastreio do motivo da falta permitiu um número aumentado de um teste tão importante que é um teste que faz diagnóstico precoce para câncer de cólon, mostrando então, de novo, o uso da inteligência artificial em um processo, como você aí bem mencionou. Além disso, na ASCO, um outro dado que me chamou a atenção, até porque é voltado para a minha área da parte de câncer de mama, que eu achei muito interessante, foi o uso da inteligência artificial baseado no resultado de lâminas de parafina. Então, deixa eu tentar descrever numa linguagem simples, e daí o João e o Rafa me contam se eu tive sucesso ou se na verdade ficou muito técnico. Mas basicamente o que esse grupo alemão fez foi pegar um pouco mais de 3.000 pacientes com câncer de mama de um tipo específico, chamado hormônio positivo. Esses 3.000 pacientes aproximadamente foram usados para ensinar o modelo de inteligência artificial, olhando para aquela lâmina de patologia, ou seja, olhando para o resultado da lâmina de patologia, o que o patologista costuma olhar, e contar para o modelo de inteligência artificial quem que a doença voltou ou não no futuro, tentando então, através do que vê na lâmina, predizer a chance da doença voltar no futuro. E depois eles validaram isso para outros perto de 2.000 pacientes. E essa ferramenta de inteligência artificial, olhando a lâmina de patologia exclusivamente, conseguiu acrescentar uma quantidade de informação muito grande nas variáveis já
previamente conhecidas que definem o risco da doença voltar sim ou não. Ou seja, foi uma camada a mais de informação, tamanho do tumor, número de gânglios, se o tumor era de grau histológico alto ou baixo, que são variáveis que usualmente a gente usa para entender o risco da doença voltar sim ou não. O simples fato de analisar aquela lâmina através de inteligência artificial permitiu, então, os pesquisadores lá da Alemanha aumentarem a capacidade de acurácia de contar quem tem um risco maior da doença voltar sim ou não. E o que eles descrevem que isso é extremamente interessante por ter um custo muito baixo, porque você pode usar essa lâmina e um modelo de inteligência artificial, que é um algoritmo matemático computacional, que não vai ter custo de reagente, não vai ter custo de tecnologia moderna para estimar uma chance de recorrência, o que, ao meu ver, é extremamente relevante e importante. João, você conhece exemplos semelhantes da área que você atua em câncer de pulmão? Temos algum tipo de dado parecido com esse, seja para prognosticar, ou seja, contar quem tem maior ou menor risco, ou talvez até predizer potencial benefício da droga A, B ou C num determinado tratamento, baseado, por exemplo, em patologia ou em análise computacional de alterações genômicas que aqui um determinado paciente apresente? Você conhece algum dado relacionado a isso? Excelente ponto, Dr. Carlos. O fato é que na oncologia torácica a gente tem diversos estudos mostrando o papel relevante da inteligência artificial, seja como preditor de resposta ou mesmo preditivo, prognóstico, seja após ressecção ou paciente na doença metastática. Eu faço parte de um consórcio que a gente está estudando esse Deep Learning Model em inteligência artificial na patologia. A gente está com um paper agora recém-submetido na Science, mostrando exatamente isso. Quando a gente junta informações genômicas, patológicas, um simples foto de um slide da patologia, juntando essas informações junto com informações clínicas, a gente tem uma predição de resposta para terapias, seja alvo, terapias com imunoterapia, excepcionais. O fato é que isso é algo difícil de implantação na prática clínica, mas ao mesmo tempo que isso tudo pode ser um pouco complexo, com o tempo isso a gente vai facilitando a implementação e incorporação dessas novas tecnologias na prática. Mas sim, a oncologia torácica eu acho que está uma das mais avançadas nesse contexto de juntar a inteligência artificial para melhor predizer resposta clínica a tratamentos. Eu achei fantástico, né? Apesar de não fazer a área de pulmão especificamente, eu vi o dado de um colega que, através de dados de radiomics, o que é isso de maneira simplista, é olhar lá o aspecto da tomografia, né, do paciente ou de uma determinada imagem daquele determinado paciente, e a partir disso, por ter um padrão repetitivo, conseguir entender quem tem uma maior chance ou menor chance de responder a um determinado tratamento, aqui no caso o uso de imunoterapia, inibidores de PD-1 em câncer de pulmão. Então acho que de fato é uma tecnologia que caminha a larga escala. De uma maneira mais dia a dia, Rafael, não sei como que tem sido a sua prática aí em Brasília, mas eu em especial tenho trabalhado hoje com um dos browsers abertos, o ChatGPT. Ele me auxilia extremamente em atividades básicas do cotidiano, como, por exemplo, acelerar o processo de escrever um relatório médico, ou até mesmo a gente tem um número grande de consultas aqui que são de pacientes estrangeiros, sobretudo em espanhol, auxiliando na tradução e interpretação de tomografias ou ressonâncias ou imagens que estejam laudadas em espanhol. Na sua prática do dia a dia, esquecendo tanto a parte de dado sólido, de estudo clínico ou de dado, você tem incorporado já essas tecnologias de chatbot aí como a ChatGPT no seu dia a dia? Você, pensando na área médica, né? Não estou falando de áreas extramédicas, né? O dia concorrido, né? O dia complexo. Misturar a gestão com a parte clínica. Mas na prática clínica, ainda não, a resposta é que não. Eu vejo um potencial enorme, né? A não ser que tenha ajudas pontuais no dia a dia, ajuda às vezes para escrever um relatório, né? Enfim, você já usou um exemplo que a gente usa atualmente, às vezes ajudar a traduzir algum assunto específico a um paciente. Ajuda bastante, né? Agiliza bastante a nossa vida, né? Mas na prática clínica, no dia a dia, ainda não. Vejo um grande potencial, é uma super ferramenta, não tenho dúvida nenhuma disso, tanto uma ferramenta de auxílio para os pacientes, eu acho que aí tem um grande potencial, né? Para a informação dos nossos pacientes. Você
pegar uma linguagem técnica, né, que é o que a gente está acostumado a ter no nosso dia a dia, está acostumado a ler, protocolo clínico, guidelines, enfim. É pegar isso que está disponível para qualquer paciente, mas que eu tenho certeza que tem dificuldade de entender aquilo. E hoje, o que acaba acontecendo é que a gente não tem uma curadoria muito refinada desse assunto, então às vezes o paciente fica até super informado, mas isso não quer dizer que é bom, né? Às vezes ele está super informado de informação, às vezes que ele não conseguiu captar e entender bem, então, às vezes ele pode estar super mal informado, né? Então, eu acho que aí o chatbot e o chat GPT é uma ferramenta que a gente conhece bastante, tem a Gemini, agora o Google desenvolvendo também essa nova ferramenta, com certeza outros players vão entrar desenvolvendo esse chatbot. A gente pode muito bem pegar toda essa informação técnica médica, colocar num chatbot desse e ele transcrever de maneira rápida, automatizada, com uma linguagem muito mais simples dos nossos pacientes, ou seja, vai poupar bastante tempo nosso, né, no dia a dia para explicar o que é um tratamento específico de quimioterapia, de radioterapia para esses pacientes. Então, acho que aí é um grande potencial que a gente tem. Mas antes até de te passar a palavra, Cacá, eu não posso perder a oportunidade de falar, eu vou puxar o gancho que você falou da história dos testes, enfim, utilizando inteligência artificial, de radiomics, porque aqui no Círio, na radioterapia também, o Felipe, que é radioterapeuta assistente aqui em Brasília hoje, ele foi residente nosso, fez uma residência de 4 anos, ele deve publicar nas próximas semanas um estudo que ele desenvolveu em parceria com outras instituições, mas com a base principal, utilizando dados nossos do Círio, utilizando exatamente isso, né? Uma ferramenta de inteligência artificial, algoritmo de cálculo, pegando informação de imagem, de tomografia, de ressonância, que você falou, já explicou que é o radiomics, né? Que não é nada mais do que alguma informação que o olho humano não consegue enxergar também, né? Você consegue, com algoritmos, fazer com que uma ferramenta consiga identificar alterações que tem um padrão repetitivo que a gente não vai chegar. Então, assim, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta super poderosa. Eu acho que isso é um grande potencial. E ele pegou ali um número de informações de imagem e conseguiu predizer com uma certa segurança, óbvio que ainda não é o ideal, a gente tem que evoluir, mas estou falando aí com 70%, 75%, eu posso estar equivocado, depois ele pode corrigir essa informação, mas não vai ser muito longe disso, não. A chance de predizer uma presença de uma mutação genética específica no tumor. Estou falando de tumores do cérebro, tá? Uhum. Que saber que existe essa mutação no tumor do cérebro, ela não é importante só do ponto de vista prognóstico, né? Falar se o tumor é agressivo ou não, mas ajuda a gente, às vezes, a definir qual tratamento seguir. E é caro fazer isso, né? Então, acho que esse ponto da redução de custo é muito importante, né? A inteligência artificial pode ajudar muita gente aí. Então, usando só a lâmina que ele tinha desses pacientes e um exame de imagem, a lâmina, na verdade, ele usou para validar o teste dele de exame de imagem, né? Ele pega a ressonância e compara a ferramenta dele com o que foi encontrado na lâmina. Ele descobriu uma chance de ter essa mutação bem alta. Vai diminuir muito o custo. Imagina o acesso no SUS, que é difícil fazer esse teste da pesquisa da mutação, né? Que é caro, você tem que levar para um laboratório, fazer um teste específico. Só com a ressonância, talvez usando essa ferramenta, você já consegue saber se tem ou não mutação. Desculpa, Cacá, eu misturei o assunto aqui, mas eu não podia deixar passar a oportunidade de lembrar do estudo do Felipe. Acho que sensacional. Acho que, de novo, você trouxe mais um exemplo no qual a inteligência artificial vai tornar mais acessível as coisas e mais equânime, né? Trazendo diferenças, por exemplo, de custo. Você deu exemplo aí de SUS e serviço privado, mas provavelmente você pode pensar em diferença entre países e custo que isso impacta em termos mundiais. Então é absolutamente fantástico. E de novo, sempre puxando o gatilho para o que aconteceu na ASCO, né, no Congresso Americano de Oncologia, eu adorei um exemplo que você deu, Rafa, que foi a parte de simplificar informação médica, né? Na ASCO eles mostraram também um dado extremamente interessante que tem sido utilizado pelo Hospital de Rhode Island, que basicamente
é pedir para o ChatGPT pegar um termo de consentimento e tornar esse termo de consentimento num linguajar muito mais simplista, né? Então, o que eles demonstraram é que os termos de consentimento, sobretudo para a entrada do paciente num protocolo de pesquisa clínica, ou seja, quando o paciente vai iniciar uma pesquisa clínica, ele precisa consentir, ele precisa aprovar, ele precisa ler um regulamento e aprovar que ele concorda em entrar no estudo. O linguajar desses termos normalmente é muito complexo e demanda uma capacidade técnica de alguém que lê aquilo alta, sendo que boa parte dos pacientes possivelmente não conseguem compreender aquilo de maneira adequada. O que eles fizeram foi pedir para o chatbot, né, traduzir aquilo para uma informação muito mais simplista e começaram a utilizar isso já no dia a dia. Lá nesse hospital eles utilizam esse termo de consentimento esclarecido, simplificado, digamos assim, versão por inteligência artificial no dia a dia, para permitir que as pessoas consigam compreender um pouco melhor as coisas. Esse espírito de ter um layman disclosure é muito comum hoje. Cada vez mais a gente vê nas apresentações, tem a apresentação formal e a apresentação para pessoas não da área. Então isso é essencial. Eu pessoalmente gosto muito de usar o chatbox da vida para explicar ou mesmo dar um relatório de uma forma mais coloquial para o paciente, e em paralelo você manda também para um colega naquela linguagem mais formal. Acho que é muito útil na prática clínica. Muito bem, eu acho que então aqui, pessoal, a gente consegue dar andamento ao encerramento desse podcast. De novo, o principal objetivo desse podcast foi trazer as novidades e informações discutidas no Congresso Americano de Oncologia, e eu espero que a gente tenha convencido quem nos ouve aqui da relevância que a inteligência artificial vai ter dentro do universo médico, em especial dentro da oncologia clínica, e que a gente tenha conseguido trazer destaques e exemplos de como isso está impactando a prática do dia a dia. Então, de novo, eu queria agradecer aqui, meu muito obrigado ao Dr. João e ao Dr. Rafael, e convidar todos a continuar acompanhando os nossos podcasts nos canais de oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Um abraço a todos.